pessoal, muito bom dia para você. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta sexta-feira, 12 de novembro. A sexta-feira começa com os investidores de olho numa agenda mais fraca de indicadores e eventos que possam movimentar o mercado. Na pauta apenas a repercussão dos balanços corporativos, que parece que estão dando tom nesta semana. Nesta sexta, todo mundo de olho no movimento da Bolsa, que subiu praticamente em todos os pregões e já acumula uma alta de 2,64%. E a pergunta que fica é se vamos seguir com o ritmo de otimismo hoje e fechar a semana no positivo. O que muitos analistas têm dito é que a ausência de notícias ruins nesse cenário que estamos vivendo já é uma ótima notícia. E a gente não tem visto notícias ruins nos últimos dias. Com a página virada sobre a PEC dos precatórios, na Câmara, a questão política deu uma arrefecida e causa menos impactos. Agora é esperar o desenrolar desta história no Senado. A tramitação lá vai seguir o rito normal, passando primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça e depois indo para o plenário. A expectativa é que a CCJ discuta a matéria no próximo dia 24. Na questão econômica, os dados da inflação mais acelerada divulgado na quarta-feira e das vendas no varejo retraindo, como mostrado ontem, acabaram não pesando tanto sobre a Bolsa. Os investidores apenas interpretaram os números e refizeram algumas contas para empresas e setores. Por outro lado, já não vem a necessidade de elevação de juros mais agressiva na próxima reunião do Banco Central. Mas falando da Bolsa, ontem ela esboçou uma alta mais forte desde o início do pregão, mas ao longo do dia foi perdendo força. Mesmo assim, fechou no patamar positivo com alta de 1,54%. Vamos então aos números. Como eu disse aí, Ibovespa fechou com alta 1,54% aos 107.595 pontos. Entre as mais altas aqui, a gente tem Cash 3, Melius com 10,33%, Azul com 9,83%, Companhia Siderúrgica Nacional com mais 7,46% e o Banco Pan com 7,39%. Vamos para as mais baixas aqui, Via com menos 12,48%, Braskem com 2,94%, Taesa com 2,39% e Raia Drogasil com menos 2,38%. Mesmo com a agenda fraca, hoje é dia de dados sobre o volume de serviços de setembro. O número caiu 0,6% em setembro na comparação com o mês de agosto. O número veio abaixo das expectativas, que era de crescimento de 0,5%. O volume anual ficou com crescimento de 13,3%. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés desse momento de ligeira alta, mas o Ibovespa, a nossa Ibovespa por aqui tem nos surpreendido positivamente, né? Segue uma tendência de recuperação, pelo menos de parte das quedas recentes nesse mês de novembro, né? Mesmo com os dados, né? A gente teve IPCA essa semana, que veio acima das projeções, ou seja, pior do que as projeções. Varejo também, mais fraco, também pior do que as projeções, mas o mercado está querendo ler o copo meio cheio, ou seja, o mercado já reprecificando, né, voltando a ter uma leitura de que o Banco Central deve aumentar somente, né, entre aspas, o 1,5% na próxima reunião. Chegou a precificar algo bastante próximo de 2%, né, mas ainda com atividade bastante fraca aqui no Brasil. O Banco Central deve subir aquilo que realmente tinha estimado num primeiro momento, né, de acordo com a última reunião. Lembrando, a reunião do Copom está marcada para o começo de dezembro. Tá? E também, lembrando que a gente tem ainda alguns balanços corporativos importantes. As companhias oficialmente têm até terça-feira, né, até o dia 15, mas a gente está falando aqui de terça-feira para a divulgação oficial dos balanços. Então a gente vai ter alguns balanços ainda saindo na terça-feira oficialmente. Tá? Os resultados têm vindo bons, alguns deles têm sido bastante bem aceitos pelo mercado, né? Algumas exceções com alguns fatos relevantes, algumas companhias ainda com resultados fracos, mas isso, no nosso entender,
Então vamos acompanhar aqui, vamos ver se a gente tem mais um dia positivo por aqui. Commodities não devem ajudar hoje, né? Petróleo numa tendência de queda, pode ser que traga alguma pressão aí para as companhias do setor, particularmente para essa sexta-feira. Lembrando que a gente volta normalmente na terça-feira, segunda-feira, bolsa fechada por aqui. Tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado e a gente se vê em breve com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Agora vamos aos destaques dos balanços das empresas. Magazine Luiza reportou lucro ajustado de 22,6 milhões de reais no terceiro trimestre. O número é 89% menor sobre o mesmo período do ano passado. O EBITDA caiu 37,5% na comparação anual. Já a receita líquida subiu 3,7%, chegando a 8,6 bilhões de reais. A empresa destacou que teve redução de rentabilidade com menor volume de vendas em lojas físicas. Já o e-commerce teve 22% de crescimento nas vendas e as vendas no marketplace saltaram 67% na comparação anual, principalmente pela evolução dos sellers mais antigos e a entrada de novos vendedores na plataforma. A Lojas Renner lucrou 172 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo do ano anterior, quando a pandemia impactava fortemente as operações. O EBITDA somou 435 milhões de reais e a receita líquida chegou a 2,36 bilhões de reais. Segundo a companhia, desde a reabertura em meados de abril e também com a retomada gradual da mobilidade, o desempenho das vendas tem apresentado mais consistência. A Cyrela divulgou uma queda de 83% no lucro líquido, foram 238 milhões de reais. No ano anterior, o resultado foi impactado com ganhos extraordinários pela abertura de capital da Cury, Plano & Plano e Lavi. A Cyrela também reportou 1,2 bilhão de reais de receita líquida, gerando caixa de 177 milhões de reais e 1,14 bilhão em vendas. A B3 registrou lucro líquido de 1,17 bilhão de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 3,5% sobre o ano anterior. Perdão. O EBITDA subiu 9,3%, somando 1,8 bilhão. O feriado dos veteranos é marcado pelo relatório de emprego JOLTS, que sai logo mais ao meio-dia. Mas a grande preocupação por lá ainda é a inflação. Analistas do mercado ainda repercutem os dados de inflação ao produtor e ao consumidor, que foram divulgados nesta semana. Além disso, a temporada de balanços das empresas americanas segue firme, com mais de 80% das empresas trazendo números mais fortes do que o esperado. Vamos ver então como estão os futuros por lá nesse momento. Deixa eu abrir aqui. Dow Jones, que agora está em alta de 0,32%. S&P 500 subindo agora 0,23%. E Nasdaq agora com alta de 0,26%. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com a revisão de lucro por ação no mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem a revisão do consenso de earnings per share, de lucro por ação, ao redor do mundo, medido pelo JP Morgan. A gente tem duas notícias, uma notícia positiva e outra notícia negativa, dentro do mesmo gráfico. Primeiro que a gente continua com revisões positivas, de lucro por ação, a gente consegue ver ali na parte de cima, mas ao mesmo tempo nós já tivemos, alguns trimestres anteriores, revisões muito mais fortes, de lucro por ação. Então, uma leitura é que realmente a gente mostra que os índices mundiais de ações podem ter ainda potencial de valorização, ou seja, a gente está revisando para cima esse lucro por ação. A gente já mostrou aqui em dias anteriores, porque um dos efeitos que tem feito a Bolsa subir tem sido principalmente essa revisão de earnings per share, mas segundo, isso pode tirar um pouco da velocidade de recuperação dos índices. A gente tem realmente revisões muito boas, mas um pouco menores do que já tivemos recentemente, particularmente em junho. Tá bom? É muito importante acompanhar o que a gente está tendo expectativa de lucro, de expansão de lucro ao redor do mundo, para a gente entender um pouco da movimentação dos principais índices de ações. Tá certo? Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.
um ótimo feriado e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marcos Saravalli. Vamos agora aos destaques corporativos e um pouco mais de balanços. A Unipar está buscando um terceiro projeto para a autoprodução de energia por fontes renováveis. A ideia é que a empresa produza 70% do que consome até 2023. A Unipar também vê que 2 joint ventures de geração de energia vão entrar em operação no ano que vem, suprindo 50% da energia consumida. Os 2 projetos vão entrar em funcionamento na Bahia e em Minas Gerais. A Qualicorp vai lançar uma plataforma virtual de venda de produtos e seguros. Chamada de QualiSeguros, a plataforma funciona como um marketplace. Segundo a empresa, em diferentes frentes de seguros e assistência, a preços bem acessíveis, os clientes vão poder contratar de forma descomplicada e 100% digital uma variedade de seguros. A Cogna divulgou o resultado agora cedo e trouxe redução de 71% no prejuízo. Mesmo assim, registrou prejuízo de 370 milhões de reais. O EBITDA somou 60 milhões de reais, revertendo o resultado negativo do mesmo período do ano passado. A Natura viu o lucro cair 28,6% nesse trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O número chegou a 269 milhões de reais. O EBITDA recuou 34,5%, somando 953 milhões de reais. A empresa ainda aprovou a recompra de 37,5 de ações ordinárias. A Natura comentou ainda que estuda transferir as ações da B3 para Nova York e listar BDRs no Brasil. A ideia é atrair investidores estrangeiros. A hora agora é de falar com Gustavo Almeida. O Guga, bom dia para você, Guga. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem, tudo bem. Chegando mais um final de semana, né? Sextou mais uma vez. Sextamos, é isso aí. O Guga, a Bolsa está acumulando alta, né, de 2,64% nessa semana e tem gente falando que a falta de notícias ruins é a boa notícia que o mercado precisa para andar. É mais ou menos isso que o mercado precisa, de espaço para andar sozinho? Como é que você vê essa alta na semana? Bom, na verdade é uma alta que eu consigo entender como um respiro, né? Tanto que ontem mesmo eu comentei com vocês aqui no Pre-Market que o mercado, apesar de ter o estímulo positivo, né, conseguir ter um movimento de alta, na parte da tarde, onde tem aquela movimentação de fechamento, né, do dia, onde dá de fato, né, a cotização, vamos assim, por parte dos fundos, a gente vê, né, um processo de correção. Tu percebe que o mercado ele não está com apetite pelo risco, que os investidores não querem ficar muito posicionados, né, naquelas operações que abriram dentro do dia, né, e tem muito fechamento de posição no final do dia, sem um grande player tomando posição no final do dia. Então, de fato, né, a falta de notícia tem dado esse alívio na pressão vendedora, mas mesmo assim continuo vendo esse movimento de venda mais intenso, principalmente na parte do meio da tarde para o final do pregão. Então tem que ficar atentos, a gente precisa de uma notícia boa, tá? A gente precisa de um estímulo positivo, a gente precisa de uma entrada, de um fluxo mais comprador, porque, de fato, né, ficar abaixo dos 110 mil pontos e principalmente dos 112 mil pontos é um nível de preço que aquele investidor que está disposto a vender com uma notícia negativa, ele aperta o botão e zera a sua posição e existe sim aquele risco da Bolsa vir para um patamar mais baixo. Mas estou na esperança, estou na expectativa que a gente possa reagir e quem sabe chegar ali naquele patamar novamente dos 112 mil pontos. E quais são as suas projeções para hoje, Guga? Vamos dar uma olhada no gráfico? Vamos lá. Começar pelo Ibovespa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que eu estou enxergando aqui para o nosso Ibovespa, né, para que nós possamos entender. Bom, a mesma fotografia que nós já estamos acostumados aqui a olhar toda vez que eu faço as minhas análises aqui na BMC, no Pre-Market, querendo ou não, nós não temos aqui nada que estimule, né, o mercado a ir buscar as novas máximas históricas. Então, na verdade, é um
período aqui meio que de correção, né? Meio que de ajuste dessa intensidade toda de baixa que nós estamos tendo. Mas olhando, né, para o comportamento intradiário, né, ou seja, olhando barrinha por barrinha, nota que o mercado abre, tem um estímulo positivo, mas ele não consegue fechar perto das máximas, ele vai devolvendo, né, parte dos seus ganhos que se teve ao longo do dia. Então, de certa forma, está subindo arrastado, né? A gente fala muito desse termo, né? Subir arrastado, subir sem força, certo? Para hoje, o que eu consigo enxergar aqui para o nosso mercado futuro, que já está aberto? Eu consigo traçar de cenário, que eu consigo traçar de desenho. Num cenário mais, vamos assim dizer, menos otimista, tá? Eu consigo utilizar essa base de dados aqui como critério, tá, para poder fazer a minha análise. Essa base de dados, ó, que é uma base de dados que eu pego aqui do dia 13 de novembro. 13 de novembro, às 9 horas, 4 de novembro, às 9 horas da manhã, abertura do mercado, até o dia 4 de novembro, às 3 horas da tarde, foi essa última baixa mais intensa. Tá? Se eu faço a minha projeção de alta, eu tenho dois níveis que interessantes a ser encontrados. Tá? O primeiro nível interessante é o 109.200, tá? Uma vez que aqui foi 70,7, aqui eu tenho 1,41, é o 109.200 pontos. Acima, 110 mil pontos, tá? 110.040. Para mim, aqui essa é a região divisora de águas. Tá? Esses 800 pontos que tem aqui, para mim, é a região divisora de águas do curto prazo. Acima disso, o mercado vai começar a ficar com um tom bem mais otimista, vai ficar mais contente. E aí teríamos espaço para ir para os 111.600 pontos. Tá? Isso aqui sendo mais cauteloso, com potencial de alta. Tá? Então tem que entender que nós temos aqui uma estrutura de curto prazo encerrada, mas de alta, né, encerrada, mas a gente tem aqui espaço para poder ir mais para cima ainda. Sendo mais otimista, tá? E aí que é legal, porque tu começa a ver que o mercado ele começa a ter algumas opcionalidades para poder fazer o movimento de alta. Sendo mais otimista, pegando outro movimento, tá? Pegando essa movimentação aqui, que foi entre os dias 27 de outubro, às 11h30 da manhã, até o dia 29 de outubro, às 4h15 da tarde, se eu utilizar essa base de dados, eu começo a ter uma outra projeção, tá? Que eu quero ver se tem alguma sincronicidade com as projeções anteriores. Tá? Então vamos lá. Tá? Quando eu olho para cá, eu tenho meu ponto aqui também na região de 70,7, essa região aqui foi de 50%. Tá? Então quando eu começo a olhar para cá, eu começo a perceber que acima dos 108.500 pontos, tá? Acima dos 108.500 pontos, o mercado ele tende a ganhar um estímulo, uma força, um comportamento, uma vontade, tá, de subir, que tem espaço para me jogar até a região dos 112.300 pontos, aquele bem nosso divisor de águas. Tá? Bom, para cá, tá? Porque eu posso ser depois mais otimista ainda, eu posso pegar uma estrutura de preço, tá? Uma base de dados maior, mais longa, com uma movimentação de baixa maior, mais longa, para poder fazer as outras projeções. Mas só essas duas aqui já me traz todo o entendimento de alta e a dificuldade que é para chegar nos 112.400 pontos, em função de termos várias estruturas fechando aqui no meio do caminho. Eu não tenho assim, um oceano azul, um mar aberto, né, para poder navegar. Não, ele é bem truncado. Tá? Os movimentos são bem truncados mesmo. E existem duas regiões aqui, que é essa região entre 109.200 e 110, e depois 111.600 até os 112.400, que elas, né, tendem a segurar muito o preço. Tá? Então, assim, mesmo havendo um estímulo de curto prazo, essa movimentação, tá, só vai ser rápida e só vai ser leve entre os 110.000 e os 111.600 pontos. Então, ainda, né, a alta ela vai ser uma alta difícil, né? Ela vai ser uma alta, né, difícil de acontecer, o pessoal não vai estar com muito apetite por
risco, o pessoal vai estar sempre com o dedo no gatilho, o pessoal vai estar com dúvida de que essa alta pode de fato acontecer, tá? Então vai ser um período mais arrastado, certo? Agora, uma vez que a gente tem aqui estruturas fechadas, uma vez que a gente tem aqui uma região difícil de ser superada, um estímulo negativo de curto prazo tende a me jogar, né, num primeiro movimento, okay, de volta para cá, para os 105.300 pontos. Tá? Então, quando eu olho para cá, para essa estrutura aqui, o que eu consigo enxergar? Olha só, o movimento de alta, ele tende a, né, pode acontecer, mas ele vai ser muito trancado. Tomara que aconteça. Tá? Eu sempre sou um otimista com o dedo no gatilho. Eu acho que o pessimista, eu não consigo encontrar pessimistas bem-sucedidos, mas eu consigo ver vários otimistas bem-sucedidos. Mas eu consigo enxergar aqui o seguinte, olha, eu posso estar tomando risco, mas tem que ser um risco errado. Né? Se eu ficar muito exposto aqui, sem respeitar stop, sem respeitar que tem um movimento forte de baixa, eu posso me machucar aqui no curto prazo. Tá? Porque, de fato, se vier notícias negativas lá de fora, vamos lá, manchete, né, hoje capa de jornal do Wall Street Journal, tá? O pessoal focado e preocupado com inflação. Toda essa movimentação da China, hoje a gente teve queda na madrugada de 4% do minério de ferro. Então, petróleo caindo 1,5% agora, né? O petróleo está caindo 1,12%, 8,40%, né? O Brent da Petrobras. Então, pode vir trazer uma pressão vendedora um pouquinho mais intensa no curto prazo. E, havendo uma notícia negativa, tá, agora no curto prazo, essa correção, ela tem espaço para continuar se intensificando, e um movimento para baixo, que eu tenho, o primeiro deles seria voltar, né, nos 112.800 pontos, e o pior de todos seria ir buscar a região pela primeira vez abaixo dos 100 mil pontos. Então, nota que o espaço para ir para cima, apesar de existir, ele é mais apertado, é mais difícil de andar, e o espaço que tem para uma correção, caso venha um movimento negativo, um tom negativo, ele é mais fácil, porque a gente está aqui já desde o dia 4 de novembro num processo de alta, muito trancado, muito difícil de acontecer. Tomara que ele consiga se desenvolver com mais intensidade, porque a gente de fato, né, muitos ativos descontados, enfim, toda aquela narrativa que nós já estamos aí carecas de ouvir. Me estendi um pouquinho aqui, Daniel. Estender mesmo, né, Guga? E, Guga, essa semana teve mais de 100 empresas divulgando resultados. Você acha que os números das empresas grandes e importantes, elas estão mexendo também com a Bolsa? Como é que você está avaliando essa temporada na precificação dos ativos? O que eu vejo quando sai o número, sai o dado, é que o mercado consegue tangibilizar, de fato, todas aquelas expectativas que se tinha do passado. Então, porque o movimento do mercado ele é em cima de expectativas. O movimento do mercado não é em cima dos fatos concretos, né? Qual é a expectativa que tu vai ter do resultado futuro? A outra leva, eu tenho uma expectativa do resultado, que o resultado vai vir em X. Né? Então, se o resultado vier X, essa empresa tende a valer tanto. Quando sai o resultado, se tem uma grande movimentação de ajuste de posição. O que acontece? Nos últimos 4 meses, a gente vem enxergando a nossa bolsa num processo de correção. Né? Então, muita gente já corrigiu suas posições. Né? E aquele investidor que, de certa forma, poderia estar mais estimulado a vender, com a bolsa nesse patamar, ele fala o seguinte, não compensa, né, eu estar fazendo esse ajuste, saiu o resultado, entendo por que saiu esse resultado, né, tivemos aí toda a problemática ao longo do ano com inflação, com a variante Delta e tudo mais, a retomada ela foi muito forte no primeiro semestre, isso gerou alguns movimentos que não era esperado pelo mercado, tanto que se esperava que não houvesse inflação, que a retomada seria forte no segundo semestre, no primeiro semestre daria tempo, né, para toda a cadeia de suprimento ela se equalizar. Então, se tem essa percepção, se tem esse entendimento. Muitas empresas, se tu olha a cotação, né, do RAI, elas já corrigiram bastante. Então, o comportamento do investidor neste
contexto, ele tende a ser um pouquinho diferente. Claro, de novo, né? Existe um grande player que está estimulado a vender. Existe aí os fundos multimercados, existem as pessoas físicas que começam, né, a ser impactadas pela narrativa que, poxa, o mercado está difícil, está complexo, que tem risco, que ano que vem tem as eleições, aí começa toda aquela narrativa, e aí ela prefere também alocar o dinheiro na renda fixa, uma vez que, quando tu compara, né, o quanto tu está pagando hoje versus o quanto tu estava pagando nos últimos anos, a pessoa física fala, puxa, isso aqui me interessa, porque ela não faz o cálculo, né, do juro real, ela faz o cálculo ali daquele juro que está sendo apresentado ali no panfleto ali de venda, né, do instrumento financeiro de renda fixa. Então, tem mudado, né, o comportamento de todo mundo. Então, a gente tem que tentar equalizar isso, entender que existe alguns ciclos fechados, que o movimento de alta, de fato, né, ele em algum momento, até o final do ano, vai ter uma janela de alta interessante. Poxa, a gente está aqui no início de uma alta que pode voltar ali a 112 mil pontos, mas que não tem tanto fôlego, não tem tanto espaço assim para continuar com força, para se imaginar que a gente possa chegar aí nos 140 mil pontos, fazendo novas máximas até o final do ano. Então tem que, de certa forma, aceitar o que está acontecendo. Os números reforçam, né, para que quando vier a tendência de alta, novamente, né, o pessoal possa se segurar em cima dessa informação, mas no curto prazo, né, no momento, a gente ainda está, né, num mercado um pouco mais pessimista aqui dentro do Brasil. Ou bem mais pessimista. Guga, não, tá certo. Guga, tem 3 pessoas aqui no chat pedindo para você analisar a Magazine Luiza. Podemos? Vamos lá. Vamos olhar a Magazine Luiza. Magazine Luiza, Emiglu. Vamos aí, Emiglu. Olha que interessante. Magazine Luiza, no meu ciclo de baixa, chegou nos 10,95 lá no dia 29 de outubro. Tá? Então, depois do dia 29 de outubro, o que nós tínhamos aqui de upside? Tá? Tanto que esse desenho, tá? Todo esse traçado aqui, ele foi feito quando o Magazine Luiza estava aqui, foi no dia 22 de outubro, né? Então eu tinha aqui a marcação do meu pior cenário, e tudo desenhado aqui na tela, a época que nós estávamos olhando, e eu tinha aqui o sentimento do primeiro nível para que a gente poderia ter de alta, era voltar aqui para R$ 14,25. Tá? Deixa eu fazer só uma pequena correção aqui, porque na verdade o mercado ele não melhorou naquela época, né? Ele melhorou depois. Então, na verdade, o meu número era até aqui R$ 14,50, e a minha segunda projeção seria conseguir chegar lá em R$ 17,50. O que acontece aqui, né, Daniel? O que nós temos aqui de estrutura de comportamento aqui para Luiz? Bom, tivemos a primeira reação aqui do mercado, tá? Deixa eu até puxar a volatilidade. Nota que o mercado ele vinha entrando quando ele entrou em tendência, né, e aqui no movimento final, nota que a volatilidade foi caindo. Tá? Quando a gente chegou lá no fundo, olha só como a volatilidade tinha diminuído e bastante. Né? Se eu for traçar uma linha aqui, ó, nesse dia e esse nível de volatilidade, olha como estava bem abaixo, ó, tá? De vários pregões, bem abaixo de todos esses pregões que nós tivemos aqui de queda em si. Tá? Então, quando chegou nesse patamar aqui, e fechou a estrutura de preço que estava desenhada aqui, que o meu pior cenário era que pudesse chegar aqui a 10,95, tá? Nota que não tem nada a ver com suporte e resistência, né? Não é análise técnica, é porque é a leitura mesmo do ciclo de Magazine Luiza. Então eu enxergava aqui que tinha espaço para chegar até esses 10,95, e nessa resposta agora, tá? Foi uma resposta que, quando tu olha para a volatilidade estoura. Tá? Por quê? Porque tu tinha uma tendência
certo, do mercado, ele tinha uma estrutura de comportamento, a volatilidade vinha baixando, vinha caindo, certo? Quando o mercado inverte, a volatilidade sobe. A partir de agora, né, a percepção de tomada de risco em cima de Magazine Luiza, ela tem uma percepção em cima de uma volatilidade que tá alta. Então, o que tende a acontecer? O mercado ele tende a ou voltar a buscar a tendência, né, de baixa, ou lateralizar. Então, a gente vai ter um processo ou intenso de correção, ou mais lateralizado. Tá? No curto prazo, você vai ter uma percepção de aumento de volatilidade no intradiário. Mas nessa atualização mais lenta, que é uma atualização que acontece uma vez por dia, tá? Que é o que eu estou olhando aqui, estou compartilhando com vocês agora na tela, essa análise vai ter uma análise que a volatilidade vai estar diminuindo. Quando isso acontecer, a gente vai poder criar todo o cenário e projetar toda a próxima tendência de alta que possa vir a acontecer em Magazine Luiza. Então, conforme eu tenho falado, né, para o pessoal, essa primeira alta que nós vamos ter aqui do mercado, ela vai ser uma primeira alta que vai ter um repique do mercado. Né? É a situação, porque tu pensa o seguinte, Magazine Luiza, né, poxa, é um e-commerce, tá? Vamos assim pensar, tem as suas lojas físicas aqui, mas eu acho que o que o mercado paga é toda a estrutura de e-commerce, toda a estrutura de logística, toda a experiência que ela tem, é uma empresa tech, né? Então, se nós formos pensar, né, o pico da problemática de inflação está aqui embaixo, né? Então, num pensamento de primeira ordem, as pessoas o mercado tenderia a pensar da seguinte maneira: puxa, a gente está com um problema de inflação, então por isso que o mercado ele vai se mover na expectativa, a concretização do problema, e aí começa a ter a resposta em relação àquele problema, o mercado reage. O mercado reage. E aí, poxa, é aquele pensamento, né? Pô, é um repique num setor de consumo, né? Um repique no setor de varejo aqui. Então, esse movimento é um movimento pontual, né? Um movimento de curto prazo. Então, é o que eu vinha falando já ao longo da semana, né? As estratégias para o investidor de curto prazo vão encaixar como uma luva, né? Ele vai pegar um repique. O investidor de mais médio e longo prazo, esse tem que entender que ainda vai ter um pouquinho de dor de barriga, né? Ainda vai ficar um pouquinho de gesto essa movimentação de curto prazo do mercado como um todo. Mas ele tem que entender que a janela de oportunidade vai aparecer logo logo e a gente vai entrar numa tendência, né? E quando entrar numa tendência, a volatilidade tende, né, a ter uma redução no movimento de alta, não no movimento de baixa. Tá? Então tu olha aqui, quando estava numa tendência de baixa, a volatilidade ela caía quando estava na direção da tendência. Quando tinha o repique, a volatilidade subia. Tá? Então aqui também, tá? Quando a gente está tendo esse movimento de alta, esse repique, a volatilidade está subindo. Quando isso inverter, poxa, é sinal que de fato, né, a gente também vai estar invertendo a tendência e possivelmente a gente vai estar novamente num movimento de alta, mas não é a fotografia do momento por hora. Legal, então, Guga, acho que é só por hoje. Quer deixar seu recado final nessa sexta? Quero pedir aí uma desculpa porque eu me alonguei um pouco mais nas explicações hoje e falar que terça-feira que vem estaremos de volta porque segunda-feira não tem mercado, então aproveitem, descansem e se cuidem. É isso aí. Valeu, Guga. Bom fim de semana, bom feriado para você também. Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. É isso aí, gente. Tivemos aí a participação de Gustavo Almeida, o nosso Guga, trazendo aí muita informação importante pra gente nessa sexta-feira. Valeu, Guga. E dando aí o nosso bom dia pro pessoal que está no chat, o Sandro Figueiredo, o Rui das Neves, Helder, Carlos Ela, Carla Andrade, Giovanna Locatelli, dando o seu Good Morning, folks, we love Friday. Olha só o Helder, o Rui das Neves falando que já passou 5 minutos, já passou até 8 já. Lucas Antunes também, Felipe Nicásio também está por aqui, Henrique Santos, Cerveja, Carla Andrade, Alexandre Cabral, que está se incomodando com o meu
Alexandre Cabral. Rui Rengel, bom dia, pessoal. Sextou com chuva aqui. Aqui não tá chovendo, não. Onde é que você tá, hein, ô Rui? Aqui em São Paulo parou, pelo menos até onde eu sei parou, né? Rafael também tá por aqui, o Fábio, Gustavo Cruz, bom dia, MPK também por aqui, valeu gente, obrigado, tenham todos bom dia, continue aqui com a gente, olha o Wesley também, o Caio, o Thiago, o Rodrigo Lopes, valeu gente, continuem aqui com a gente, eu vou dar meu bom dia para a Paula Moraes, que entrou no estúdio, nem falou oi pra mim quando entrou no estúdio, mas tudo bem, a Hanna falou. Mas você estava concentrado na hora, não quis te atrapalhar. Eu paro tudo pra falar oi pra minha chefa. Então tá bom, da próxima vez eu já chego derrubando tudo, então. Eu falo assim, ó, pera um pouquinho, eu entro Guga, assim, pisando em ovos, morrendo de medo de derrubar tudo que eu tô trazendo. Vocês me conhecem, né, gente? Aí eu olhei pro Daniel meio de rabo de olho, assim, ele todo concentrado, falei, deixa ele lá, quieto, porque vai que, né? Já pensou? Já pensou? Bom dia, Morales. Bom dia, Paula Moraes. Sextamos com feriado na segunda. Olha. Uhul, ai, sexta, que delícia, boa, só maravilha. assim, viu? Agora você pode dormir hoje e acordar só na segunda-feira, na terça, tá vendo? Ai, olha, queria, mas tem tanta coisa pra fazer o fim de semana, viu? Mas... Nem diga. Vai lá em casa me ajudar a desarrumar umas caixas. Não, que eu também tenho caixa pra desarrumar. Até hoje? É, também. Mas você mudou faz tempo, né? Não, eu não mudei ainda, eu vou mudar ainda, eu ainda tô arrumando o apartamento. Eu já jurava que você tivesse mudado. Não, ainda não. Essa mudança tá que tá, hein? Ó. Tá, ó. Nem diga. Olha, nem vou mostrar minhas unhas, mas estão todas ferradas aqui. Só quem muda sabe. Eu já mudei. Eu sou cigana, né? Eu não paro mais do que 2, 3 anos no mesmo lugar, então eu já tô acostumada. Já, é bom também, né? É eu bom, gosto de mudar, mas quando os outros fazem por mim. Isso seria bom. Quando eu era mais nova, era mais fácil. Hoje em dia, eu já sinto a coluna doer. Mas vamos lá, vamos que vamos, sexta-feira. Obrigada, Morales. Beijo, bom jornal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Gente...